Vamos, então, passar à discussão da formulação e dos modelos teóricos relativos à formulação de políticas públicas. Vamos lá? Então, a formulação de políticas públicas, aqui tem um reforço da definição. Aqui a gente vê que a formulação de políticas públicas é o processo pelo qual atores políticos, sejam públicos ou privados, identificam e escolhem cursos de ação para resolver problemas que chegaram à agenda de decisão. Então, é isso que eu estava dizendo para vocês. Chegou a agenda de decisão, houve uma fase prévia onde as alternativas foram analisadas, né? E aí a formulação é o momento de escolher, né? E essa escolha, evidentemente, é um processo extremamente politizado, né? Olhem aí, a formulação de políticas públicas é um processo com características próprias, entre elas o claro predomínio dos critérios políticos para análise das alternativas de políticas e a tomada de decisão sobre quais políticas implementar. Na formulação, aqueles autores que tinham falado que na formação da agenda, praticamente todo o universo da política pública, todos os atores do universo da política pública estavam envolvidos. Aqui, na formulação, não. Ocorre um estreitamento do número de atores envolvidos em comparação com a formação da agenda. E os que participam são aqueles que compõem o subsistema da política policy, tá, gente? Do subsistema da política pública. Os que têm suficiente conhecimento, né, ou domínio dos recursos em jogo, né, que tem controle de orçamento, controle de cargos, de organizações, enfim, né, são aqueles que têm o que dizer e que têm também interesses. Sejam interesses pessoais, por exemplo, membros de organizações têm interesse organizacional ali, sejam interesses de terceiros que eles estão representando. Por exemplo, um parlamentar numa comissão de educação, por exemplo, ele está representando os interesses de terceiros, né? Dos donos de escolas particulares ou dos produtores de livros didáticos, de merenda escolar, etc, etc, etc. Né? Todos esses vão formar o subsistema da política e eles é que vão participar aí da formulação. Para esses autores, quando se inicia o processo de decisão sobre uma alternativa, ou várias, ou nenhuma delas, não importa, quando se inicia o processo de decisão, o número de atores se reduz ainda mais em relação à formulação. Quando inicia o processo de decisão, o número daqueles atores que participam se torna ainda menor, passa a ser composto apenas pelos tomadores de decisão propriamente ditos, que são burocratas de alto escalão, parlamentares, legisladores, juízes, presidentes de conselhos deliberativos, esses aí que são os que têm o poder de decisão. Por isso que é um grupo muito menor, porque não é todo mundo que tem poder de decisão, né? Senão vira uma bagunça. Então, vamos avançando os modelos de formulação. Bom, então, esse modelo, vocês sabem, né? Modelo é uma abstração. Alguns são muito, muito, muito abstratos, outros são menos abstratos, mas sempre o modelo é uma abstração, né? O modelo de indivíduo, bom, nós estamos com o modelo racional compreensivo. Nós vamos falar muito de racionalidade, tá, gente? Racionalidade é uma questão muito mal resolvida, porque existem muitas controvérsias a respeito da racionalidade, né? Por exemplo, uma das autoras mais importantes, né, que é a Elinor Ostrom, ela procurou aplicar os princípios da racionalidade a formas de comportamento social
que, por definição, não seriam cooperativas, né? Por definição, não seriam cooperativas, mas acabou mostrando que cooperar pode ser muito racional, sim, né? Então, isso e essa discussão é uma discussão infindável. Tem escolas teóricas que se baseiam totalmente nessa modelagem racional, por exemplo, a escola de public choice, que é respeitada, que produz muito conhecimento. Então, é importante vocês saberem que os modelos são abstrações e que, sobretudo, a racionalidade ela é uma questão muito controvertida, porque mesmo quem nega a racionalidade nas políticas públicas percebe que existem momentos onde as escolhas são racionais. Então, eu vou mostrar para vocês o modelo racional compreensivo, que é o modelo abrangente. O modelo de indivíduo, neste modelo racional compreensivo, é o homos econômicos, o homem econômico, que é aquele que faz escolhas, as melhores escolhas, toma as melhores decisões, num ambiente minuciosamente detalhado, ele sabe todas as variáveis, como se comportam, nitidamente definido, tendo todas as informações. Então, vamos ver como é que é aqui. O decisor dispõe de um conjunto completo de alternativas entre as quais será feita a escolha. A teoria, essa teoria do modelo racional compreensivo, não diz de onde que veio esse conjunto de alternativas. Ele é visto como um dado da realidade. A realidade tem essas alternativas, né? Cada alternativa está associada a um conjunto de consequências. Se isso, então aquilo. As consequências são os acontecimentos que supostamente acontecerão a partir da decisão sobre uma alternativa, escolha de uma alternativa. Vamos seguindo. A terceira característica é que, desde o início, o decisor consegue estabelecer uma ordem de preferências, de acordo com a qual as consequências são classificadas numa sequência preferencial. Essa sequência preferencial aí, gente, é o que se chama de uma transitiva. Eu tenho, suponha, 3 amigas com as quais eu quero sair para ir ver um filme, né? Eu tenho Maria, eu tenho Antônia e eu tenho Kátia, né? Eu prefiro sair com Kátia, que ela é muito mais divertida do que qualquer outra pessoa que eu conheço. Mas Antônia, ela é muito inteligente e ela tem uma facilidade muito grande para entrar no espírito do filme, discutir aspectos do filme que eu gosto muito. E tem Maria, que é ótima companhia, ela não se queixa de nada, tudo para ela tá bom, então é ótimo também. Só que eu prefiro Kátia. Se Kátia não concordar em ir ao cinema comigo, eu vou chamar Antônia. E só se Antônia também não for, é que eu vou chamar Maria, embora ela seja uma ótima companhia, né? Isso é uma sequência preferencial. Eu prefiro Kátia, a Antônia e a Maria. Eu prefiro também Kátia, a Maria. Então, se eu prefiro Kátia a Antônia, eu prefiro Kátia a Maria também. A gente tem que saber essa ordem, né? Para a gente poder fazer a escolha, porque nem sempre a gente tem a primeira alternativa disponível. Então, tem de second best, a segunda melhor alternativa, qual que é? O decisor faz a escolha sempre com consciência, ele sabe que está fazendo aquela escolha, e ele está dominando as consequências da decisão, ou seja, aquilo que for a consequência da decisão, eu vou adaptando para o processo de formulação sob a ótica da racionalidade, né? Então é isso que eu falei, olha, se eu não consigo Kátia, eu consigo Antônia.
Então, eu fui adaptando. Eu queria Kátia. Não tem Kátia, eu vou com Antônia. Agora, se eu não tiver nem como ir com Kátia, nem com Antônia, é que eu vou com Maria. Então, na ótica da racionalidade, da transitividade das preferências, eu vou adaptando o processo. Enfim, são as teorias racionais, elas definem 3 categorias: certeza, incerteza e risco. O modelo racional compreensivo adota como princípio a certeza, porque o decisor possui conhecimento completo e detalhado das consequências da decisão, se todos os seus benefícios, todos os seus custos, né? Então, isso aí é um modelo racional compreensivo. Adiante, nós vamos discutir mais racionalidade, como eu disse. Vamos lá, vamos para o próximo. O modelo racional compreensivo, ele se baseia no conhecimento e informação. Os decisores, eles têm valores, né? Coisas que eles acreditam que são importantes, e eles têm objetivos, é aquilo que eles querem realizar com a política pública. Então, eles têm conhecimento e informação tanto sobre o problema quanto sobre as alternativas. Então, o tomador de decisão examina os custos, benefícios e impactos de cada alternativa e maximiza resultados destinados a atender valores e objetivos. Então, é muito importante isso. Os valores e objetivos em primeiro, em seguida vêm as alternativas, de tal maneira que ele possa escolher a alternativa que maximiza os resultados, ou seja, que atende de forma mais cabal aos seus valores e seus objetivos. São decisões de impacto e de amplo escopo. Isso aí é uma coisa muito importante. Muito raramente, os decisores tomam decisões de acordo com esse modelo racional compreensivo. Por quê? Porque esse modelo, ele se relaciona com a macropolítica e as grandes análises do cenário político institucional, gente. Então, não são decisões de pequeno escopo, né, de pequeno alcance, que ele usa esse modelo. Se é que ele usa, né? Mas o fato é que esse modelo se aplica melhor a decisões de grande impacto e de amplo escopo. Então, vamos passar agora para o modelo incremental, que foi o modelo que surgiu. Não, estou me apressando, olha aí. Aqui eu ainda estou dando os passos do modelo racional compreensivo. Então, vamos lá. Sequenciamento dos processos, né? Com definição e clarificação dos objetivos. Então, decodifica os processos para saber o que vai antes e o que vai depois. Qual é a sequência, né, dos processos? E definindo e esclarecendo os objetivos. Identificação das alternativas e meios para alcançar os objetivos. Escolha da opção ótima. Ótima é a opção maximizadora. Vocês sabem, né, gente? Maximizar é diferente de satisfazer, tá? Maximizar é adotar a alternativa que é a mais completa, a mais perfeita que possa existir. Além dela não existe nada. Então, esse aqui é maximizar, é querer ter todos os benefícios, uma alternativa que me traga só benefícios, todos os benefícios e baixo custo. Isso é maximizar. Satisfação é outra coisa. Satisfação é quando você chega numa alternativa que ela não é a mais perfeita, mas ela te agrada. Isso é que é a diferença entre as duas coisas. No modelo racional compreensivo, os atores procuram maximizar a alternativa, a escolha deles, a escolha da opção ótima, por meio da explicitação das consequências, ou seja, o que ela me traz, quais são os benefícios que ela me traz. E uma decisão e avaliação final na busca do objetivo. Esses são os passos do modelo racional compreensivo. Que, como vocês veem, ele tem uma série de suposições que no mundo real são muito difíceis de existir, né? Então, primeiro de tudo, muito raramente as pessoas sabem o que é exatamente o problema que elas querem resolver.
Muito raramente elas sabem quais são as suas preferências. Muito raramente elas têm informação sobre tudo, né? Muito raramente elas têm clareza sobre as consequências de cada alternativa. Então, esse modelo é um modelo de elevado grau de abstração, mas foi um modelo que, durante um certo tempo, foi adotado. Ele é adotado até como sendo um tipo ideal, né? Você usa ele como uma referência para ver até que ponto as situações do mundo real se aproximam ou se afastam dele. Vamos prosseguindo. Aí chegamos no modelo incremental. O modelo incremental, a gente poderia dizer que é quase o oposto, mas ele não é irracional, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. O modelo incremental, ele tem uma outra lógica, mas ele tem racionalidade também. Então, o modelo incremental, ele parte de quê? Ele parte do ambiente. Ele verifica quais são as relações de poder existentes, e ele verifica o horizonte histórico do problema e das alternativas. Por quê, minha gente? Porque o modelo incremental leva em consideração que nenhum tomador de decisão ele cai de paraquedas no ambiente de decisão, e que aquele ambiente é uma planície, onde não tem nada. Ao contrário, este modelo tem como pressuposto que os governos e os tomadores de decisão estão cientes dos compromissos anteriores, isso de path dependency, que significa que as escolhas passadas condicionam as alternativas do presente, né? Além disso, o tomador de decisão, ele tem avaliações do futuro. O que será, o que poderá ser o futuro, né? Então, ele não decide em abstrato, ele decide considerando o horizonte histórico, as regras institucionais. Por exemplo, tem muita decisão que ele não vai poder tomar porque existem regras que não permitem aquela alternativa, né? E considera as relações de poder. Então, o que ele faz? Ele não examina as alternativas, ele examina os limites que cada alternativa sofre. Essa alternativa aqui esbarra nisso, essa outra alternativa aqui não passa, se alguém entrar na justiça, ela não passa. Essa outra alternativa aqui, ela é limitada pelo orçamento, né? Ele vai examinando os limites de cada alternativa, mas não examina todas, não, tá? O que ele faz é maximizar o melhor acordo entre os interesses envolvidos em um certo momento, dados os limites pré-existentes. Então, o que ele quer obter não é maximizar o seu objetivo, é maximizar o melhor acordo. Qual acordo que traz mais benefícios? Acordo de quem? Dos atores dotados de recursos de poder, do que ele vai ter que explicar para a sociedade porque escolheu aquela alternativa, né? Então, dados os limites impostos pelo horizonte histórico, os compromissos anteriores, as regras institucionais, as avaliações de futuro e as relações de poder, né? Isso tudo é limite. Qual o melhor acordo que ele consegue estabelecer entre os atores envolvidos, né? E aí ele escolhe a alternativa que é viável naquele momento. São decisões graduais e experimentais de pequeno escopo. Por quê? Porque se ele errar, ele tem como corrigir fácil. Por isso que se diz que esse modelo é aplicado à micropolítica e à busca de soluções para problemas mais imediatos e prementes. Não são problemas de longo prazo, né? Por quê? Porque ele tem que ter alternativas que ele possa ir reajustando, revisando, etc. Tem críticas a esse modelo, dizendo que esse modelo é muito conservador,
porque ele não faz rupturas, ele só tem pequenas mudanças. Mas também tem autores que dizem o seguinte: se os governos mantiverem o rumo daquela alternativa, vai acabar que no longo prazo as pequenas mudanças vão se somar e vão virar uma grande mudança. Às vezes é muito difícil para a gente imaginar que os governos vão continuar no mesmo rumo de uma determinada política pública. Mas muitos governos continuam, sim. Por quê? Porque uma política pública, por exemplo, que um governo até pensasse em descontinuar, ele vai ter que lidar com todos aqueles que ficaram mal satisfeitos se ele cancelar aquela política. Ele vai ter que lidar com questionamentos na justiça. E também, mesmo que a gente pense num sistema presidencialista, os sistemas parlamentaristas são muito mais estáveis. Então, a tendência é que as políticas sigam sempre dentro daquele rumo, agregando pequenas mudanças até produzir uma grande mudança. Agora, pode também acontecer uma crise que aí rompe com tudo, né? Pois bem, vamos adiante e vamos ver os passos do incrementalismo. Vejam só, tem diferentes teorias, tá? Então, tem a primeira formulação teórica inicial do Charles Lindblom sobre o incrementalismo foi uma coisa chamada método de comparações sucessivas limitadas. Porque é isso que o incrementalismo faz. Ele compara alternativas, um número pequeno de alternativas, e vai comparando uma depois da outra, né, ao longo do tempo, às vezes testando algumas, etc., até chegar lá em alguma coisa que considere satisfatória. Então, além do método das comparações sucessivas limitadas, tem esse chamado incrementalismo desarticulado ou disjunto. É o nome que se deu aí no meio acadêmico. Os passos são 10. Né? Primeiro, o tomador de decisão não examina todas as alternativas, mas somente aquelas alternativas que são... Aí onde está somente as políticas, vocês risquem e escrevam somente as alternativas, que são incrementalmente diferentes da política existente. Então, olha, o modelo supõe que já existe política pública numa determinada área. E é preciso mudar alguma coisa, mas o tomador de decisão não examina todas as alternativas, mas aquelas que agregam pequenas mudanças na política que já está em ação. Os objetivos, fins, né, são escolhidos de forma que sejam apropriados aos meios disponíveis ou quase disponíveis. Lógico, o que ele está dizendo aqui é que você não estabelece objetivos em abstrato. Você tem que ver quais são os meios disponíveis ou quase disponíveis e selecionar os objetivos em função dos meios. Isso também é uma coisa revolucionária, né, gente? Nós sempre aprendemos assim. Você define seus objetivos e aí você vai correr atrás dos meios para alcançar o seu objetivo. Ele está dizendo que é o contrário. Você não seleciona objetivos aí no início. Você olha quais são os meios, né? E assim que você souber quais são os meios disponíveis ou quase disponíveis, aí você formula um objetivo que case com aqueles meios. Um número relativamente pequeno de meios, que são as políticas alternativas, é considerado em consequência da limitação de compreensão das políticas, em consequência da nossa capacidade limitada de conhecer todas as alternativas, de analisar todas as alternativas, de ter informação sobre todas as alternativas. Vamos prosseguir para o quarto passo,
que aí nós vamos ver que, em vez de comparar meios alternativos ou políticas à luz dos objetivos, finalidades alternativas ou objetivos também alternativos são comparados à luz dos meios ou políticas postuladas e de suas consequências, né? É exatamente isso. Em vez de comparar só os meios, se compara também os objetivos possíveis, né? E aí vai se avaliando as consequências e vendo qual o tipo de compromisso que você quer assumir, porque o objetivo é compromisso, né? Fins e meios são escolhidos simultaneamente. E a escolha dos meios não segue a escolha dos fins. É isso que a gente vem falando, né? Já falei no garbage can, né, da cesta de lixo, e agora eu estou falando aqui, né, que a escolha das alternativas não vem depois das escolhas dos objetivos. Podem ser escolhidos simultaneamente. Os objetivos são indefinidamente explorados, reconsiderados, descobertos e nunca fixos. Eu também creio que em algum momento já falei, se não falei, vou falar adiante, que é o seguinte, gente: meta e objetivo são compromissos, E os governos têm que honrar os compromissos que assumem. Se eles não fizerem isso, ficarem mudando para lá e para cá os seus objetivos o tempo todo, eles perdem credibilidade. Então, por isso que os objetivos têm que ser explorados, analisados, reconsiderados, descobertos e nunca assumidos como alguma coisa fixa e imutável, né? Então, vocês veem que o incrementalismo ele tem uma dimensão política propriamente dita, né? De considerar o ambiente, de considerar até a consequência de estabelecer objetivos, né? Então, passando para o próximo slide, nós vamos ver o 7º passo, que diz que em qualquer ponto da análise dos fins e dos meios, né? A própria análise e a formação de políticas são seriais, né? E sucessivas, uma de cada vez, né? Problemas não são resolvidos. O incrementalismo tem essa concepção. Problemas não são resolvidos, eles são ajustados, redefinidos, atacados, vai se apagando incêndio, as coisas vão mudando aos poucos, é isso que é feito, né? A análise e formação de políticas públicas são terapêuticas, elas são corretivas de problemas e não direcionadas para objetivos sociais futuros. Por quê? Porque o incrementalismo é um método de mudanças graduais e de curto prazo. Não tem como estabelecer, você tem como corrigir aqui, agora e um pouquinho mais à frente, mas não tem como corrigir problemas sociais de grande escopo no futuro. A qualquer ponto da análise, a análise das consequências é incompleta, porque não tem informação nem tempo para analisar tudo. A análise e a formação de políticas são socialmente fragmentadas. Elas se dirigem a um grande número de pontos, de atores separados simultaneamente. Então, na verdade, a concepção aqui é que você, quando formula uma política pública, você não está formulando a política pública só naquela área, naquele setor, para aquele conjunto de atores. As políticas públicas, elas são campos de interseção de medidas, né? Então, quando se formula a política pública, ela se dirige a tanto, por exemplo, se a gente vai fazer uma política de construção de moradia, né? Vamos imaginar isso, uma construção de moradias populares numa determinada cidade. Bom, primeiro de tudo,
tem a questão ambiental, não é? Onde será possível implantar essas construções sem que haja problemas ambientais, né? Qual é a configuração ali dos rios, das encostas, né? As consequências sobre o ambiente local, né? Dessa implantação de habitações. Aí você vai ter que lidar com o meio ambiente, mas você vai ter que lidar também, por exemplo, com transportes, porque as pessoas vão morar ali. Não necessariamente elas estarão trabalhando todas no mesmo lugar, então você vai ter que ter um sistema de transportes. Você vai ter que ter escola ali, né? Você vai ter que ter um posto de saúde ali. Você vai ter que ter algum tipo de comércio ali. Pode ser que até alguma indústria se instale ali. Você tem que ver se aquela indústria pode ser instalada próximo a um núcleo de habitações, se aquela área permite aquele tipo de indústria, né? Então, você não lida com um problema só. Ao mesmo tempo, você lida com um grande número de problemas que dizem respeito a diferentes grupos sociais, que são fragmentados, né? E, portanto, a política pública ela fica dotada de uma grande complexidade e é fragmentada socialmente. Em uma só política pública, você tem que se dirigir a diferentes grupos sociais ao mesmo tempo. Avançando um pouco mais, nós temos os outros conceitos do incrementalismo. O incrementalismo digamos, eu falei, o primeiro método é o método das análises sucessivas comparadas, né? Depois tem o incrementalismo desarticulado, o incrementalismo disjunto. Agora, o outro é a chamada análise estratégica. É uma análise limitada a um conjunto de procedimentos para o estudo de política pública, obtido a partir da escolha informada e atenta entre os métodos disponíveis para simplificar problemas complexos. Por isso que é uma análise estratégica, porque ela, na verdade, ela fala dos procedimentos para simplificar problemas complexos, né? E tem o conceito de ajustamento mútuo, que é o coração do método incremental. Vocês viram lá naquele diagrama que são consideradas as relações de poder, né? De um lado tem o horizonte histórico, tem as restrições, tem as avaliações de futuro, de outro lado tem as relações de poder. Pois bem, as relações de poder são relações políticas, né? E o ajustamento mútuo designa a possibilidade de os diversos atores envolvidos na formulação ou na implementação de políticas públicas cooperarem de forma autônoma, sem a necessidade de arranjos formais de coordenação, sem um ideal de resultado previamente estabelecido, né? Eles vão cooperando para ir trabalhando em torno do problema. Não necessariamente se estabelece o objetivo ideal a ser alcançado. E mesmo sem a influência direcionadora de uma liderança. Ou seja, o incrementalismo ele tem uma concepção de que é racional os indivíduos cooperarem autonomamente, né? Só é possível a cooperação autônoma se os indivíduos trabalharem racionalmente. Ou seja, eles veem que o ganho está, primeiro, na cooperação entre eles, porque tem ganhos da cooperação, né? Formam-se redes, trocam-se apoios, né? E não precisa de um arranjo formal de coordenação, alguém coordenando, ou uma liderança conduzindo, né? Os indivíduos, quando fazem isso por conta própria, eles ganham mais ainda. Então, o incrementalismo tem essa concepção de que os ajustes mútuos
Ou seja, as negociações, as cooperações, etc., são possíveis e são essenciais às políticas públicas. E nós vamos descansar um pouquinho, beber uma água, tá certo? E voltamos em seguida.